Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer a palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Eclesiastes, o 3, do primeiro até onde Deus permitir. Amém, meus irmãos? Eclesiastes, o 3, do primeiro até onde Deus permitir. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Eclesiastes, o 3, do primeiro até onde Deus permitir. Amém? Até onde Deus conceber. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Eclesiastes 3, do primeiro até onde Deus permitir. Oh, glória, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. De plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalhador que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Só até aqui, meus irmãos. Oh, glória! A palavra do Senhor, né, meus irmãos? Está falando para mim, para você, meus irmãos, que para tudo é um tempo determinado. Oh, aleluia! Para tudo tem um tempo determinado, meus irmãos. Não tem dor que não passe. Não tem sofrimento que não acabe. Oh, aleluia! Porque muitas das vezes, meus irmãos, você, tá passando pela provação, pela luta, pela tempestade e acha que não vai chegar ao fim. Acha que tua luta, tua prova, vai ser para sempre. Mas não é para sempre não, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado. Vai ter um tempo que você vai estar passando pela prova, vai sim. Oh, aleluia! Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque nosso Pai venceu e nós também vamos vencer. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você não quer passar pela prova. Você não quer passar pela tempestade, pelo deserto. Quer só ficar na bonança. Né? Mas não é assim não, meus irmãos. Porque para tudo tem um tempo determinado. Vai ter um tempo que você vai estar na bonança, sim. Vai ter um tempo que você vai estar, tudo tranquilo, sim. Mas vai ter um tempo, meus irmãos, que vai ter que vir a tempestade dentro da tua vida. Vai ter um tempo que você vai ter que passar pelo deserto, pelas provações. Porque se a minha vida e tua vida fosse só bonança, você não estava na casa do Senhor, não. Você não buscava o Senhor. Porque quando está tudo bom, meus irmãos, a gente não quer buscar, não. Muitas das vezes que só busca quando as coisas apertam. Quando está tudo bom, a gente esquece de buscar o nosso Pai, de ir para a casa dele, de fazer a vontade dele. A gente quer fazer o que a gente quer. Quer estar na desobediência, né? Quer estar no amassado do pecado, quer fazer a nossa vontade, quer seguir o nosso próprio caminho. Quando está tudo bem assim, meus irmãos, a gente esquece que a gente tem um Pai que deu a vida por nós, que morreu naquela cruz para nos salvar. Quando está tudo bom, a gente esquece dele. A gente se afasta dele. A gente não quer ir para casa dele, não quer buscar ele, não quer ouvir a voz dele. A gente quer fazer o que a gente quer seguir o nosso próprio caminho. Mas quando as coisas apertam, meus irmãos, aí você lembra que tem Pai. Deixa até você lembra a certa casa do nosso Pai. Oh, aleluia! Por isso que é necessário, meus irmãos, a gente passar a nossa vida, a gente passar pelas, por tudo, pelas provações, pelas lutas, pelo deserto. Porque se eu fosse, meus irmãos, bonança, a gente não buscava o Senhor, não. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, tudo passa. Porque para tudo é um tempo determinado. Oh, aleluia! E o meu sofrimento, meus irmãos, está chegando ao fim. Porque chegou o tempo de mim de você sorrir. Chegou o tempo de você se alegrar no Senhor. Porque Ele viu, meus irmãos, que você passou, pela provação. Ele viu que você passou, pelo deserto, pelo vale, pela tempestade. E aí você continuou caminhando. E aí você continuou buscando. Mesmo gemendo, a gente continuou buscando. Mesmo chorando, a gente continuou caminhando. E você não desistiu dele. Ele se agrada daquele, meus irmãos, que adora Ele. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Porque é muito bom você adorar quando está tudo bom.
quando você está sorrindo, quando as coisas estão tudo boa. Eu quero ver você adorar quando as coisas apertam, quando vem a dificuldade. Oh, aleluia. Quando vem o sofrimento. É pouco, meus irmãos, que quer adorar, quando está passando pela prova. E muitos, meus irmãos, não suportam, desistem. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não desista. Que você carregue a sua cruz até o fim. Porque ele carregou aquela cruz por mim, por você, foi até o fim. Ele não desistiu. E que você, meus irmãos, não desista. Porque para tudo é um tempo determinado. Se o teu tempo agora, meus irmãos, é de choro, se prepara. Oh, aleluia. Porque vai chegar o teu tempo agora de sorrir, de se alegrar. Porque nenhuma dor, meus irmãos, é para sempre não. Tudo tem início, meio e fim. Porque ele tem que ser provado, meus irmãos. Deus, ele tem que nos provar. E quando ele provar eu e você, né? Porque você passa por tudo e não nega o nome dele, né? E não para de adorar ele, ele se agrada de mim de você, meus irmãos. É que ele vem para socorrer você. É que ele vem com providência na tua vida. É que ele vem para cumprir o que ele prometeu na tua vida. Mas quando você passa por tudo e não desiste. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você quer desistir. Oh, aleluia. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não desista. Independente do que você esteja passando. A irmã Tatiana não sabe o que você está passando, não. Mas Deus, ele sabe. Oh, aleluia. Oh, glória. Então que você suporte, meus irmãos. Suporta mais um pouquinho. Suporta o processo. Porque para ver o propósito, meus irmãos, a gente tem que suportar o processo. O processo dói, machuca, mas nos ensina, nos amadurece. Porque ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. A gente só amadurece quando a gente sofre. Eu nunca vi dizer que ninguém amadurece sorrindo. Oh, aleluia. O sofrimento, meus irmãos, ele nos ensina. Ele nos amadurece. Ele nos deixa mais forte. Para quando vem a luta, quando vem a tempestade, nada derrubar minha você. Porque quando vem a luta, a tempestade, meus irmãos, e você está alicerçado. E você está firmado na rocha do Senhor. Oh, aleluia. Não tem luta que derrube a minha você. Oh, aleluia. Não tem tempestade que derrube a mim e você. Porque você estamos firmados na rocha. Oh, aleluia. E quando você somos provados, meus irmãos, quando você passa por tudo e suporta, permanece de pé, pode vir o que vier, meus irmãos. Não vai derrubar você mais não. Porque você estamos alicerçados. E você estamos firmados. Então que você suporte o processo para ver o propósito. Porque ninguém vive o propósito, meus irmãos, se não suportar o processo não. Dói, machuca, mas você tem um privilégio de sofrer e sofrer com o nosso Deus. E sofrer, mas saber que Deus está comigo, com você lado a lado, nos dando força, cuidando de mim, de você, nos guiando, nos protegendo, nos livrando do mal. Mas que você suporte o processo para ver o propósito. Oh, aleluia! Oh, glória! Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente está passando pela luta, né? Pelo deserto, pelo vale. A gente se pergunta, meu Deus, por quê? Eu não estou em pecado, né? Eu sou obediente ao Senhor, faço a tua vontade. Né? E por que eu estou passando por isso? Jó, meus irmãos, não estava em pecado não. Mas o que ele passou, meus irmãos, eu e você não suporta passar nem a metade. Oh, aleluia. Porque Jó foi provado, meus irmãos. Né? Foi tirado tudo dele. Só não tirou a presença. Arrancaram tudo de Jó. Mas a presença, meus irmãos, permaneceu. E quando você tem a presença, meus irmãos, pode tirar o que for de mim, de você. Oh, aleluia. Aleluia! Mas aí você fica firme e forte, meus irmãos. Porque a presença, que tem a presença, tem tudo. Oh, aleluia! Pode tirar bens materiais, pode tirar o que for meio seu. Que tire tudo, mas que não tire a presença. E quando você tem a presença, meus irmãos, a gente suporta passar por tudo. Quem tem a presença, meus irmãos, tem tudo. Oh, aleluia! Porque Jó, meus irmãos, foi arrancado tudo dele. Ele não estava em pecado, não. Porque foi provação de Deus. Mesmo assim, na tua vida, meus irmãos. Oh, aleluia! Deus, ele só prova aquele que ele ama. Deus, ele só prova aquele que ele sabe que ele vai suportar. Então, meus irmãos, que você suporte. Oh, aleluia. Porque a promessa de Deus na tua vida vai ser bem maior. Suporta, meus irmãos, porque Deus está chegando com providência na tua vida. Deus está chegando para cumprir o que ele prometeu na tua vida, porque ele é fiel. Porque passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus na tua vida não vai passar. Então que você descanse e se aquiete e confie no teu Pai. Confie no Deus que você serve. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Suporta, meus irmãos. Suporta. Só mais um pouquinho. Porque Deus está chegando, meus irmãos, para socorrer você. Porque o meu teu socorro vem do céu. E se prepare, porque tem novidade para mim, para tua vida. Porque você passou por tudo e não desistiu. E você passou por tudo e não negou o nome dele.
Então se prepara para viver o extraordinário de Deus na tua vida. Se prepara para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque tudo que você passou não foi em vão, não. Você acha que você ia passar por dor? Deus ia permitir você passar por dor. E você ser humilhado, ser desprezado, ser desamparado, ser zombado. Em vão? Você acha que você passou tudo foi em vão? Foi em vão não, meus irmãos. Porque a promessa vai ser bem maior. Tudo que você passou, toda a vergonha, tá vindo dupla honra para mim e para tua vida. Porque a vergonha foi grande. A zombaria foi grande. Mas a honra vai ser maior. A honra de Deus para mim e para tua vida vai ser bem maior. E que você se prepare para viver dupla honra de Deus na tua vida. Porque foi muita vergonha, meus irmãos. Mas você passou por tudo. E você suportou. E é por isso que nessa tarde tá chegando dupla honra para mim e para tua vida. Porque Deus é fiel. Deus ele é justo, meus irmãos. Jamais ele ia permitir que você passasse por dor se não tivesse um propósito maior na tua vida. Então que você só descanse e se aquiete. E se prepare para viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Eu e você somos falhos, pecador, mas Deus é fiel para cumprir o que ele promete. Então se prepara para viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque ele é fiel, meus irmãos. Porque ele não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. E tudo que ele prometeu na tua vida ele vai cumprir. Porque passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus na tua vida não passa. E não tem ninguém que impeça, meus irmãos, de mim de você viver o que Deus nos prometeu. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que se colocam no teu caminho como pedra de tropeço. Quer todas as formas atrapalhar o que Deus tem na tua vida, mas não atrapalha não, meus irmãos. Porque quando Deus quer abençoar, meus irmãos, não tem ninguém que peça. Não tem palavra de maldição, não tem macumba, não tem nada. Oh, aleluia! Oh, glória! Não tem legião, não tem demônio, não tem nada, meus irmãos, que fique no meio do teu caminho. Quando Deus quer abençoar a você, meus irmãos, Deus arranca tudo do caminho. Deus passa com a vassoura dele de fogo e arranca todo o mal do caminho, todo entulho. Não tem demônio, não tem legião, não tem nada que fique no meio do teu caminho. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já arrancou todo o mal do meio do teu caminho. Porque a minha tua bênção, meus irmãos, tem que chegar até você. Porque ninguém pode pedir. Ninguém, meus irmãos, pode pedir. Oh, glória! Porque o que é meio teu, meus irmãos. Ninguém pode tomar aquilo que é meio que é teu, não. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio que é teu, não. Porque foi Deus que deu. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que querem ficar com aquilo que é meio que é teu, todo jeito. Aí faz de tudo para destruir a minha você. Faz de tudo para acabar comigo com você, né? Mas não acaba não, meus irmãos. Não destrói, não. Porque aquele que Deus levantou, aquele que Deus ungiu para fazer a obra dele, não tem ninguém que derrube. Oh, aleluia, não tem ninguém que destrua. Oh, aleluia. Porque quem está comigo com você é maior, meus irmãos. Pode fazer o que for. Né? É só eles fazendo, preparando e Deus desfazendo. Porque nenhum mal, meus irmãos, prevalece não. Contra mim, contra você. Por isso que a fúria do inimigo é grande na tua vida. Se ele pudesse, ele engolia mim e você vivo. Porque ele sabe que já fez de tudo para acabar comigo com você. Ele já fez de tudo para destruir minha você. E quanto mais ele se levanta, né? Maior a queda. Aleluia. Oh, glória. E ele tem que ver que todo o mal que ele fez para mim, para você, só não deixou mais bonita, mais forte. E só nos aproximou mais do Senhor. Todo o mal, meus irmãos, que fizeram para mim, para você, né? Deus vai transformar em bênção. Todo mal, toda palavra de maldição, toda palavra contrária, todo mal que lançaram sobre mim, sobre a tua vida, Deus vai transformar tudo em bênção. Oh, aleluia. E quando Deus quer abençoar, meus irmãos, não tem nada que fique no meio do teu caminho. Porque nessa tarde Deus já arrancou todo o mal do meio do teu caminho. Oh, aleluia. Não tem mal que fique não, meus irmãos. Oh, aleluia. Quando Deus chega, meus irmãos, todo demônio tem que bater de retirada. Toda legião, toda entidade. Oh, aleluia. Oh, glória. Quando Deus chega, meus irmãos, todo mal tem que, né, correr. Da minha da tua vida, da minha da tua casa. Porque quem manda na minha tua casa é Deus. Quem manda na minha tua vida é Deus. E nenhum mal, meus irmãos, prosperará. Todo mal tem que bater de retirada. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque você tem dono, meus irmãos. A minha tua casa tem dono. A minha tua família tem dono. Não tem demônio que prevaleça. Oh, aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu ordem para toda legião, todo demônio, toda entidade bater de retirada da minha da tua vida, da minha da tua casa, da minha da tua família. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Quando ele não pode comigo com você, ele quer atingir o meu e os teus. Mas ele tem que saber que ele se levanta. Mas quanto mais ele se levanta, maior é a queda. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Irebê, xerebebê, xerebebê. Irebebê, xerebebê. Irebê, xerebê. Irebebê, xerebebê. Irebebê, xerebebê. Irebebê, xerebebê. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Se prepara, meus irmãos, para viver o novo de Deus. Para viver a novidade da parte de Deus na tua vida. Se prepara, meus irmãos. Porque tem coisa boa chegando para você. Oh, aleluia. Porque você foi provado. E eu e você passamos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E você não desistiu. E você continuou caminhando. Por isso que nessa tarde tem novidade de Deus chegando para a tua vida. Se prepara para viver o novo de Deus. Tem coisa nova, meus irmãos, Deus chegando para a tua vida. Tem novidade. E ninguém pode pedir, meus irmãos, de mim de você viver o que Deus já preparou para você. Porque já está tudo preparado, esperando por mim e por você. Tem mesa de honra para mim e para você. Oh, aleluia. Perante aqueles que zombou de mim e de você. Perante aqueles que nos humilhou, nos desamparou, que zombou de mim e de você. Deus já preparou a mesa para mim e você cantar o hino da vitória. E todos aqueles que zombou de mim e de você, que nos desprezou, nos humilhou, vão ter que ver a dupla honra de Deus na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E tem muitas pessoas que, né, zombam de mim e de você, nos humilha, né? Faz o mal pra gente, né? Mas Deus, meus irmãos, nessa tarde, Ele já preparou a mesa para mim e para você. Sentar na mesa do rei. E todos aqueles que humilhou a mim e a você, vão ter que ver. Eu vou ser sentado na mesa do rei. Porque no lugar da vergonha, meus irmãos, tem dupla honra para mim e para você. Dupla honra de Deus para mim e para tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Amém, meus irmãos? A irmã Tatiana agora vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Quem vê meus olhos não sabe a lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei para não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei e o meu sorriso que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. Oh, glória! E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tenho tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Oh, aleluia! E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Oh, aleluia! Meu passado é uma história,
Meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo. Até tudo passa, oh aleluia. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Oh glória, que você se prepare, meus irmãos, para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Porque tudo que você passou, meus irmãos, não foi em vão não. Toda dor, todo sofrimento, porque a promessa de Deus na tua vida vai ser bem maior. E você vamos viver o sobrenatural, meus irmãos, de Deus na tua vida. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos. Porque nessa tarde, Deus já arrancou todo entulho do meu teu caminho. Toda legião, toda entidade, toda pedra de tropeço. Porque você vamos cantar o hino da vitória. E não tem ninguém que impeça. Oh, aleluia. Porque quem manda na tua vida é Deus, meus irmãos. E quando Deus decreta, está decretado. Quando Deus assina, está assinado. E não tem ninguém que possa impedir. Oh, aleluia. Porque a vitória é nossa, meus irmãos. A vitória é do povo de Deus. E que você se prepare para cantar o hino da vitória. Oh, aleluia, porque chegou a mim tua vez. Chegou o meu teu tempo. Porque para tudo é um tempo determinado. Vai ter um tempo que você vai estar sofrendo? Vai sim. Vai ter um tempo que você vai estar chorando? Vai sim. Mas vai ter um tempo, meus irmãos, que vocês vão se alegrar. E chegou o meu teu tempo de se alegrar. Porque chega de choro na tua vida. Chega de tristeza. Porque chegou o meu teu tempo de se alegrar. Chegou o meu teu tempo de cantar o hino da vitória. Oh, aleluia. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E não tem ninguém que impeça, porque a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Oh, aleluia! Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco que a irmã está atendendo da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma boa tarde.